Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre as ordens do sucesso, êxito na vida, êxito na profissão, do livro do Bert Hellinger. Vocês sabem que nessas últimas semanas no YouTube eu tô gravando, vários vídeos sobre essa questão da visão sistêmica, Porque essas ordens, essas leis são muito importantes na nossa vida. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Lara Lima Ruhulaikner e eu te ajudo a dominar os seus pensamentos e as suas emoções para você desenvolver a sua autoconfiança, a sua autoestima e os seus relacionamentos de alto valor. Pessoal, para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, no YouTube, Lara Lima Ruhulaikner, não esquece, pessoal, de estar ativando o sininho para receber todas as notificações no YouTube. No Instagram, Lara Ruhulaikner Coach, também tem as notificações que você pode estar ativando para estar recebendo, Apesar que todos os dias, se for no meu Instagram, tem post novo no meu perfil. E o Telegram, eu falo para a pessoa entrar, se ela quiser estar recebendo todos os links dos meus posts, todas as informações que estão acontecendo, a nível profissional. Você entrar nesse canal do Telegram. Se você não tiver afinidade com o Telegram, eu tenho grupos no WhatsApp também, onde eu distribuo também os meus conteúdos gratuitos. Você pode estar entrando nesses grupos do WhatsApp. Pessoal, para quem recebe os meus e-mails, eu peço para você estar abrindo os e-mails para quem está cadastrado na lista VIP, Se você não está cadastrado, você pode me falar comigo, entrar em contato, nos meus contatos. E tá me passando o seu e-mail ou telefone para que você, receba essas notificações, receba esses e-mails, e quem recebeu o e-mail eu falo para abrir e tá clicando nos links, porque o e-mail Marte entenda, lógico que tem uma lista grande, é um e-mail automático que é mandado, e se você não clicar, ele deixa de mandar para você, entendeu? É essa inteligência artificial que faz essa demanda, Então, pessoal, vamos ao nosso tema, Eu vou estar lendo essas partes para vocês que são muito importantes desse livro e vou estar comentando, Porque são ensinamentos do Bert, então eu gosto de estar passando as palavras dele, Lógico que esse livro é traduzido, para o português. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar na descrição do vídeo, nos comentários, que eu respondo. Eu leio todos os comentários dos vídeos e eu que respondo pessoalmente. Faço questão. Então, pessoal, o primeiro êxito que nós temos na nossa vida, que o Bert fala, é o nosso nascimento. É muito importante. O primeiro e decisivo êxito na nossa vida foi o nosso nascimento. Quando tivemos que vir ao mundo através das nossas próprias forças, sem intervenções externas, foi a melhor maneira e a que teve as mais vastas consequências. Pela primeira vez, tivemos que demonstrar nossa capacidade de nos impor. Esse sucesso continuará atuando durante toda a nossa vida. Dessa experiência, também ganhamos a força para nos impormos com sucesso mais tarde. Estou indo muito longe aqui? O que essa experiência de êxito em nosso nascimento tem a ver com nossos sucessos posteriores em nosso trabalho e em nossa profissão? O nosso êxito posterior depende realmente de nosso primeiro êxito? Como se comporta mais tarde uma criança ou um adulto que veio ao mundo através de uma cesárea ou teve que ser tirado por fórceps, ou se veio prematuramente ao mundo e teve que passar as primeiras semanas ou até meses na incubadora? Como serão mais tarde a sua autonomia, a sua capacidade de se impor? É claro que os efeitos das três primeiras experiências podem ser superados parcialmente mais tarde. Também podemos ganhar uma força especial de tudo que é difícil e pesado. Contudo, ao mesmo tempo impõe limites, transformando-se num desafio que podemos superar se reconhecemos suas raízes, podendo mais tarde resgatar e reconquistar o que nos falta de uma maneira ou de outra, muitas vezes com uma ajuda externa. Então, o que o Bert fala, pessoal? O Bert, ele nos fala que essa questão da maneira que você nasceu já acaba interferindo, nas questões de atitude de você ter na vida.
essa questão do detalhe de você ter nascido de cesárea, você não nasceu no seu momento, né, natural, foi um momento que foi agendado, né? Não foi a hora que o bebê estava realmente querendo nascer, você entende? Porque o bebê, quando ele quer nascer, né, quem já foi mãe ou já ficou grávida, sabe que o bebê vai ficar lá fazendo todo o movimento dele que é necessário para que ele venha ao mundo, né? E se você faz uma cesárea, o médico vai lá e te arranca da barriga, ou o fórceps, né, que puxa com toda aquela força bruscamente, né, a criança, né, o bebê. Então esses detalhes acabam que alterna, né, de acordo com os estudos do Bert, a questão de posicionamento da pessoa. Essa questão, depois que ele fala de encontrar e tomar a mãe, né, que a mãe é a que leva o sucesso. A mãe é a questão da profissão, a mãe é a nutrição, né? Por isso que ela está relacionada com a profissão e com o sucesso. O próximo acontecimento decisivo que o Bert fala e o próximo sucesso é o movimento em direção à mãe. Agora, como uma outra pessoa que nos coloca no peito e nos nutre, como eu falei, né? A mãe é a nutrição. Seu leite, tomamos a vida fora dela. Então tem muitas mães que hoje em dia decidem não dar o peito, né, amamentar o seu filho. Lógico que cada uma com o seu caso, né, nós não estamos aqui para julgar, mas essa questão da criança tomar a vida, da criança sugar a vida, da criança fazer o movimento para que ela se nutra, né? É muito importante, isso interfere sim se a criança amamentou no peito ou não, na questão de atitude dela, quando a gente vai olhar se ela está tendo problemas com isso, né, um adulto. O que nos torna plenos de sucesso e nos prepara para o sucesso posterior na vida e na nossa profissão. Quando tomamos a nossa mãe como fonte de nossa vida e tudo que veio, tudo aquilo que flui dela, vai vir para nós. Tomamos a vida como um todo na medida que tomamos a nossa mãe. Esse tomar é ativo, precisamos sugar para que seu leite flua. Precisamos chamá-la para que ela venha. Precisamos nos alegrar com ela para que ela nos presenteie. Através disso nós ficamos plenos, ou seja, esses pequenos movimentos faz a criança desenvolver atitude, desenvolver iniciativa. Mais tarde na vida se revela que quem conseguiu tomar plenamente a sua mãe terá êxito e será feliz. Pois do mesmo modo que alguém está com sua mãe, também está com sua vida e com a sua profissão. Quando alguém rejeita sua mãe, rejeita também a vida, o seu trabalho e a sua profissão, a sua carreira. Quando alguém rejeita sua mãe, na mesma medida e na mesma forma, também rejeitará o seu trabalho e a sua profissão. Quando alguém alegra com a sua mãe, também se alegra com a sua vida e com o seu trabalho. À medida que alguém toma sua mãe totalmente, com tudo aquilo que ela lhe presenteou, com tudo aquilo que ela pôde te oferecer, sem você julgar que ela não te deu pouco, o que for, você vai se alegrar com a vida e com o seu trabalho, né? Então você vai tomar isso, a gente fala tomar o quê? Colocar dentro do seu coração com amor. Você vai ter a sua vida, o seu trabalho, eles te presentearão na medida com o sucesso, né? Que as pessoas tanto buscam o sucesso. Lógico que cada pessoa tem o seu sucesso em específico, né, pessoal? Quem tem reservas em relação à sua mãe, as tem também em relação à vida e à felicidade. A mãe, o seu relacionamento com a sua mãe, o que você, quando você fecha os olhos, o que você sente pela sua mãe, é paralelamente o que você vai ter na vida. O que você vai ter de alegria, de felicidade, de sucesso, como vai ser a sua profissão. Assim como sua mãe se afasta dele, como consequência das suas reservas e rejeição, assim a vida e o sucesso se afastam dele, ou seja, da pessoa, né? Da pessoa com quem tem esse relacionamento, que é o filho, né? Onde começa o nosso sucesso? Começa com nossa mãe. Como o sucesso chega a nós? Como ele pode vir? Quando a nossa mãe pode vir a nós e quando nós a honramos como tal. Quando nós não a julgamos. Quando nós temos dentro do nosso coração que ela sempre faz o melhor que ela pode.
Então, o Bert fala aqui agora do movimento em direção à nossa mãe. Muitos tiveram experiência precoce que se opõem a esse movimento. Vivenciaram uma separação precoce da mãe. Por exemplo, se por um certo tempo foram entregues a outra pessoa, se a mãe ficou doente e precisou ficar hospitalizada, ou quando ficaram doentes e ela não pôde visitá-los. Essa experiência tem como uma consequência uma profunda mudança no nosso comportamento posterior. A dor da separação, desamparo, do bebê, da criança, o desespero de não poder ir até ela e quando dela precisamos, conduz uma decisão interior. Por exemplo, eu renuncio a ela, eu renuncio a minha mãe. Eu fico sozinha, eu fico sozinho, eu permaneço distante dela, eu me separo dela, né? Isso que a criança com o bebê pensa. Mais tarde, quando a criança pode voltar à mãe novamente, muitas vezes subtrai dela. Por exemplo, a criança não se permite ser tocado pela mãe, fecha-se a ela e ao seu amor. A mãe espera por ela em vão, e quando ela tenta se aproximar e abraçá-la, a criança rejeita internamente, e muitas vezes ela expressa isso, a criança, né? É porque a criança age naturalmente, né, pessoal? As consequências de um movimento interrompido, Bert vai falar agora. O movimento em direção à mãe interrompido precocemente tem amplas consequências para a vida posterior e para o nosso sucesso. Como isso se mostra em detalhes? Mais tarde, quando essas crianças querem ir em direção a alguém, por exemplo, a um parceiro, seu corpo se lembra do trauma de separação precoce. Então se detém internamente em direção ao seu movimento a ele. Ao invés de se dirigirem ao parceiro, fica esperando que ela venha em sua direção. Quando ele realmente se aproxima, frequentemente tem dificuldade de suportar essa aproximação, rejeitando-no de uma ou de outra forma, ao invés de receber feliz e tomar esse amor do parceiro e da parceira. Sofrem com isso e mesmo assim só podem se abrir para eles hesitantes. E quando fazem muito isso, muitas vezes o fazem por um curto espaço de tempo. Algo parecido acontece em relação ao seu próprio filho. Algumas vezes também suportam com dificuldade a sua proximidade. Qual seria a solução para ambos, para eles? Esse trauma é superado onde começou. Por quê? Quase sempre, atrás de cada trauma, existe uma situação na qual o movimento havia sido necessário e ele não foi possível, de forma que permanecemos imóveis em tal situação, como enraizados ou paralisados. Um exemplo simples, pessoal. Muitas vezes, por exemplo, com um bebê recém-nascido, a mãe estava cansada, estava exausta, o pai também estava dormindo de madrugada, esse bebê chorou no berço muitas vezes, porque ele estava com fome, era o horário dele ser amamentado, ser nutrido, ou ele fez xixi, fez as suas necessidades fisiológicas, e ele precisava ser trocado e nesse momento a mãe e o pai não pôde estar atendendo isso. Então, querendo ou não, teve uma forma de amor interrompido. Ele precisou ter uma necessidade atendida, principalmente o recém-nascido, e não foi atendida. Então são coisas assim muito sutis que acontecem, que levam, essa quebra de amor, Lógico que tem a questão da amamentação, as mães muitas vezes por questão estética não querem amamentar, e aí dá uma mamadeira pro filho e tem essa quebra, de nutrição, por mais, tem coisa de qualidade hoje em dia tem, mas o filho tem essa necessidade de ser amamentado, Essa questão mais pra frente vai surtir consequências, vai surtir efeito, E assim o Bert fala, como que se resolve um trauma assim? Ele se resolve no nosso sentimento, na nossa recordação, na nossa memória. Quando, apesar de todo o medo, voltamos a essa situação, essa memória, esse fato, e resgatamos internamente o movimento que foi impedido, que foi interrompido nessa ocasião, que a mãe não pôde estar fazendo esse atendimento dessa necessidade, do bebê, da criança, Qual o significado disso para a interrupção precoce do movimento em direção à mãe? Voltamos, outra vez o Bert fala, para a situação de outrora, a ser novamente a criança, Olhamos para a nossa mãe e apesar da dor crescente, da decepção ou da raiva, que surgiu nessa criança, nesse bebê, nós vamos mesmo assim em direção a ela. A gente tem essa atitude em pequenos passos, com amor, o Bert fala. E aí,
ele fala: nós nos detemos internamente, olhamos nos seus olhos, nos olhos da mãe, esperamos até sentirmos dentro de nós a força e a coragem para o próximo e o pequeno passo. E os passos seguintes, até o que, pessoal? Até a gente cair finalmente nos braços da nossa mãe. Esse movimento você pode fazer como adulto, né? E abraçá-la, segurados por ela e finalmente unidos a ela com amor. Mais tarde, experimentamos aqui também, para começarmos primeiro internamente, se conseguimos fazer esse movimento com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Olhamos para ele em seus olhos e ao invés de esperar que ele se movimente em nossa direção, damos o primeiro pequeno passo em direção a ele. Depois de um certo tempo, depois que tivermos reunidos força suficiente, damos um segundo passo. Dessa forma, continuamos a ir em sua direção. Lentamente, passo a passo, até que o tomemos nos braços e ele a nós. Até que o seguremos e deixemos que ele nos segure, feliz e longamente. Agora Bert vai falar o movimento em direção ao sucesso. Por que descrevi isso tão detalhadamente? Um movimento interrompido precocemente em direção à mãe se comprova mais tarde ser um obstáculo decisivo para o sucesso em nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa empresa. Aqui também trata-se de se dirigir ao sucesso, ao invés de esperar que ele venha até nós. Por exemplo, quando esperamos pelo salário sem antes entregar o rendimento correspondente, sem antes servirmos. Quando nos escondemos atrás dos outros, ao invés de nós mesmos fazermos o nosso trabalho, e nos afastamos ao invés de nós nos dirigirmos a alguém e ao trabalho com alegria. Todo sucesso tem a face da mãe. Aqui também vamos internamente em direção ao nosso sucesso e aos outros seres humanos, dispostos a fazer algo por eles, servi-los, ao invés de duvidar, ficar parados e esperar que eles se movimentem. Então nos dirigimos a eles e ao nosso sucesso, passo a passo, e sentimos a cada passo nossa mãe, carinhosamente atrás de nós. Porque na constelação familiar a gente sempre imagina, os nossos pais atrás de nós para nos darmos a força, O nosso pai atrás de nós na nossa direita, e a nossa mãe à nossa esquerda e todos os nossos antepassados que vieram antes deles. Então a gente, na hora que eu falo para vocês, vocês podem ver que o meu ombro até endireitou, o peito estufou, porque a gente recebe essa força dos nossos antepassados, de tudo que eles passaram, de tudo que eles se superaram. E conectados à nossa mãe, estamos bem preparados para o sucesso e chegamos a ele como chegamos à nossa mãe. Primeiro nós somos a nossa mãe e agora nós podemos ir ao sucesso. Agora Bert fala da palavra dedicação. A dedicação é um movimento que começa no nosso coração. Torna-se difícil para nós, uma vez que já retornamos com sucesso até a nossa mãe. Mas o que ocorre quando algo se opõe a esse retorno? Ou quando esse movimento foi interrompido precocemente na vida? Ao invés de nos dedicarmos a nós e aos outros com amor e respeito, nos afastamos dele. Então, o afastamento se torna um movimento básico interno e externo em nossos relacionamentos e também em nosso relacionamento com o sucesso. A questão é, como podemos inverter o movimento de afastamento para a dedicação à nossa vida, a outros seres humanos, ao nosso sucesso e à nossa felicidade? Proponho, assim, um exercício interno, Com sua ajuda, podemos perceber nesse exercício um movimento interno do corpo, um movimento de afastamento, que podemos inverter para uma dedicação ampla. Então eu convido vocês agora para a gente fazer um exercício antes de finalizar esse vídeo. Puxem umas 3 respirações bem profundas e solta pela boca, para a gente centrar. Então você senta ereto, onde você estiver, na cadeira. Inspira profundamente pela boca e inspira pelo nariz. Enquanto isso, fique de olho aberto e repetir mais 2 vezes essas respirações. Então nós vamos fechar os olhos, respirando normalmente.
Nossas mãos você coloca sobre as suas coxas, com as palmas abertas para cima. Lentamente estende os seus braços e a mão cada vez mais para frente, em direção a alguém, como se tivesse alguém vindo em direção a você. Ficamos sentados eretos, sentimos como se as nossas costas ficam eretas e quanto mais estendemos nossos braços para frente, entendemos-los em nossa imaginação que é em direção à nossa mãe. Enquanto permanecemos nessa postura, nós tomamos consciência de quantas vezes em nossa vida e de quantos diferentes modos nos afastamos dos outros, ao invés de dedicarmos a eles. Permanecemos nessa postura, mesmo que nesse movimento isso ainda seja difícil para nós. Movimentamos os nossos braços e as nossas mãos abertas ainda mais para frente, conservando as nossas costas eretas. Lenta e suavemente, vocês podem abrir os olhos. Sem nos movimentar, nós percebemos ao nosso redor como um todo para frente, para a direita e a esquerda, inclusive para trás. Assim nós vamos abrindo os nossos ouvidos, dispostos a ouvir tudo aquilo que os outros querem nos comunicar e nos percebemos dedicados a eles, unidos a eles, com a nossa mãe e muitos outros seres, com amor e confiança. Assim nós voltamos a respirar profundamente. Primeiro nós inspiramos, mais 3 vezes. Continuamos eretos com as costas levemente inclinadas para frente e de repente nós vamos nos sentir mais conectados com muitos seres humanos de outra maneira, de olhos abertos, de olhos vibrantes, com ouvidos abertos, dispostos a escutar e não apenas ouvir, né, pessoal? Sentindo-nos dedicados ao outro, também com aqueles, né, nós estamos ligados na nossa profissão, na nossa empresa. E agora, Lara, o que acontece com o nosso sucesso? Ainda fico esperando que ele venha? O que ocorre com a minha alegria, com a minha felicidade? Também se dedicam a nós, como na nossa mãe. Então, pessoal, todas as vezes que você tiver com alguma questão na sua profissão, todas as vezes que você tiver com alguma questão com o seu sucesso, né, com a sua empresa, eu falo para você tá olhando como que você tá olhando para sua mãe, o que você sente quando você pensa na sua mãe. São os primeiros movimentos que nós fazemos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo traga valor para vocês. Se vocês têm alguém que precisa estar sabendo dessas informações, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, para as pessoas que você ama, que são informações extremamente importantes. Eu falo para você curtir esse vídeo, deixar seu comentário para mim. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar na descrição do vídeo sobre esse tema. Você salva o vídeo para estar assistindo depois. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Gratidão, pessoal!